os pokémons fósseis, que são baseados em animais da vida real da pré-história. Por exemplo, se você deixasse, eu poderia descrever aqui todas as temporadas que tem Pokémon fóssil. Por exemplo, na primeira, como é que eu posso dizer assim, a primeira geração, a primeira temporada do anime, a região de Kanto, ela é baseada, muitas das regiões do universo Pokémon, elas são baseadas em locais da vida real. Por exemplo, a região de Kanto, curiosamente, acredite ou não, ela existe de verdade. Ela existe, ela fica no Japão. Ela fica na ilha de Shigaki, no Japão. Ela é conhecida assim, região de Kanto. E ela foi a primeira região da anime Pokémon. E nessa região nós temos 3 Pokémon fósseis, que são inspirados em animais da vida real. Quais são eles? O Pterodátilo, que nos jogos, quem jogou Pokémon Red, Blue, Green, Fire Red, Leaf Green e Yellow, vai saber que quem são os 3 Pokémon fósseis de Kanto? O Aerodátilo, ele é baseado no Pterodátilo, e um dos meus favoritos, os meus outros dois favoritos que eu gosto muito, que eu tenho fósseis dele lá que eu ganhei de presente. Um deles é o Omanite, que é baseado nos Ammonites, que é o ancestral de 2 animais, o ancestral dos moluscos e o ancestral dos caramujos. Eles eram carnívoros e viviam em águas quentes e tropicais, há mais ou menos 510 milhões de anos, considerados até mais antigos que os dinossauros, e curiosamente foram extintos junto com eles. O outro é o Kabuto, que é baseado nos trilobitas, ancestrais dos artrópodes, mas também ancestrais dos escorpiões e das baratas. Por que ele tem esse nome, trilobita? Porque eles foram os primeiros seres vivos a terem olhos extremamente potentes que possibilitavam enxergar até no escuro. E eles eram tanto aquáticos quanto terrestres, ou seja, eles eram anfíbios. Mas a maioria do tempo de vida passavam na água. E assim, se eu for falar disso, né, meu filho, vai longe. Mas não vou ficar muito tempo. Aí assim, outro hiperfoco também, que é uma grande paixão minha, é os vulcões, a vulcanologia. Eu adoro estudar sobre eles. E tipo, eu acabei descobrindo, sabe o que é uma coisa interessante? Vocês, companheiros autistas, sabiam que aqui no Ceará tem 2 vulcões extintos que não podem mais ficar ativos? Eles estão adormecidos há mais de 1.600 anos. Eles pararam de entrar em erupção no final do período Cretáceo, mais ou menos 30 milhões de anos atrás. Eles são do tipo cone de cinzas. O que é o cone de cinzas? É uns vulcões peculiares que chamam a atenção. Por que esses vulcões chamam a atenção? Porque se você prestar atenção, eles têm o formato de um cone perfeito, um cone perfeito. Eles chamam a atenção por causa disso. E a sua erupção, pelos vulcanólogos, é chamada de erupção estromboliana. Por que erupção estromboliana? Porque quando eles entram em erupção, eles lançam bombas de magma, bombas de lava. E eles são muito conhecidos pelo seu formato cônico. E assim, aqui no Ceará nós temos 2 cones de cinzas extintos da pré-história. Nós temos um que fica na BR-222, no limite entre Calcaia e Caridade. E o outro fica na Serra de Maranguape. Só que ele tá tão bem, só que eles dois estão tão bem ocultos pela vegetação que é quase impossível enxergá-los. Só quem estuda mesmo vulcanologia é que consegue identificar onde eles estão precisamente. Mas se vocês prestarem atenção, por exemplo, não tem quando vocês vão não tem quando a gente vai em direção a Canindé, a gente não pega a BR-222 que passa por Calcaia. Se vocês prestarem atenção, você já percebeu que tem tipo uma serra assim, ó, nesse formato de cone, no meio do caminho? Aquilo, minha gente, não é uma serra, é um vulcão. É um vulcão extinto. É um cone de cinzas que está extinto. E tipo, a última erupção deles, segundo os vulcanólogos do Sistema Nacional de Monitoramento Sismológico, foi há mais ou menos há 110 milhões de anos, a última erupção dos dois. Ou seja, por que o Brasil não tem mais vulcão? Porque a placa tectônica sul-americana é a mais antiga do mundo. E ela está muito bem estável, muito bem sólida. Ou seja, não tem como as placas tectônicas elas se abrirem para poder eles voltarem à atividade. Não tem. E tipo, outra curiosidade, para eu não ficar muito nisso, é o seguinte. Vocês sabiam que o vulcão mais antigo do planeta também é brasileiro? Ele é considerado o mais antigo do mundo. Ele, só para vocês terem ideia, né, amigos autistas, ele tem, sabe quantos anos? 1,2 bilhões de anos. Ele é chamado de vulcão Grande Amazônia. Ele
é um dos tipos mais temidos, que é a caldeira vulcânica, também conhecido como supervulcão. Ele estava em atividade, só para vocês terem ideia da noção de como ele é antigo, os vulcanólogos brasileiros estimam que a cratera principal dele poderia ter alcançado até 390 metros de altura. E ele quando estava em atividade, a vida no planeta, a Terra ainda era muito jovem. Ou seja, nem tinha água, nem tinha terra firme. A Terra ela estava sendo bombardeada pelos meteoros e ele estava em plena atividade. Ali, ele foi o responsável por formar toda a região norte do Brasil, com as suas erupções. Por exemplo, ali naquela época, no Amazonas, era um verdadeiro inferno de lava. Era um verdadeiro inferno de lava. E ele quase foi o culpado de separar o Brasil no meio. Porque ele abriu uma fenda que ia desde do Amazonas até Santa Catarina. Se ele tivesse conseguido separar o Brasil, imagina como é que ia ficar o nosso país, dividido no meio. Já parou para imaginar isso? Como seria o Brasil dividido certinho no meio, do norte ao sul? Como é que ia ser? Não ia ser um pouco estranho? Pois é. Mas esse tipo de vulcão que se forma em fenda é chamado de vulcão fendal. E a erupção dele é chamada de derrame. Não é derrame cerebral, não. É derrame magmático. Bom, e aí?